Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite a todos que nos assistem, aqueles que nos assistirão depois. Estamos aqui mais uma vez muito felizes com a presença de vocês, porque esse programa é feito para vocês, né? Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Obrigada pela companhia. Mais uma noite estamos aqui juntos para o estudo da doutrina espírita. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Boa noite, minha tia linda. Seja bem-vinda, tia Édila. Boa noite. Oi, tia Édila. E vamos lá, vamos começar o nosso programa orando, porque é uma rádio espírita e trabalho espírita começa com uma oração. Ana Lu, você faz para a gente a oração inicial? Faço sim. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar fundo e deixar as preocupações de lado, os aborrecimentos, porque a noite já iniciou e na noite de hoje nós teremos a companhia de Jesus e os benfeitores espirituais. Então, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez pedindo as tuas boas vibrações para a nossa noite de estudo. Que possamos ter mais um dia de aprendizado, que possamos ser envolvidos pelas boas vibrações celestes e que possamos, ao terminar este humilde trabalho, compartilhar com todos aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estar. Auxilia-nos, Senhor, na noite de hoje, com a sua sabedoria infinita e com a tua serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Boa noite, Maria Isabel, seja bem-vinda. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Nós, espíritas, nós falamos muito nas três revelações, né? Moisés, Jesus, Espiritismo. Mas será que nós já paramos para pensar o que cada revelação dessa nos trouxe? Qual era o objetivo de cada uma? Qual é a correlação entre essas revelações? Será que o caminho mais fácil não teria sido, já começado pela terceira revelação, vários espíritos enviando várias mensagens ao mesmo tempo e aí facilitaria a vida? Claro que não. Há uma perfeita sincronicidade entre essas três revelações. Deus, ao contrário de nós, seres humanos, ele não trabalha no improviso.
ele, na sua onisciência, sabe que para transformar uma pedra bruta numa obra de arte requer esforço, dedicação, orientação e tempo. O mesmo acontece com aquela sementinha, né? Que um dia vai se tornar uma fruta, mas tem que passar por todo aquele processo de crescimento e amadurecimento. Assim somos nós. E Deus respeita essa nossa limitação, porque sabe que essa limitação ela é temporária. E para nos auxiliar nessa jornada, está sempre enviando seus trabalhadores para nos orientar, nos auxiliar, nos carregar no colo às vezes, né? E de quando em quando envia o emissário especial, que vem trazendo uns conceitos novos, pertinentes àquele estágio evolutivo que nós estamos, né? Da humanidade está. E eles vêm para impulsionar o progresso da humanidade. Vem dando as informações, os auxílios, aí vem um que dá um empurrãozinho maior, e assim a gente vai andando. Moisés, ele veio com a missão de dar os primeiros golpes de cinzel, né, na pedra bruta, começando ali a modelar a humanidade tão embrutecida naquela época. Ele veio trazendo o senso de justiça, que veio nos ensinando também o que não fazer. Não matar, não roubar, não cobiçar o que é do próximo, não prestar falso testemunho. E aí vem Jesus, já com essa trilha aberta por Moisés, ele veio apacentar as ovelhas, nos trouxe a ideia de um Deus amoroso, justo, bom, misericordioso, que quer sempre o nosso bem. Ele veio nos ensinar o que fazer, que devemos amar a Deus, ao próximo, a nós, e todos os ensinamentos estão embutidos aí, nesses atos de amor, benevolência, indulgência, perdão, caridade, tudo está envolvido em atos de amor. E quando nós, humanidade, nós já estávamos prontos, tínhamos atingido a maturidade espiritual suficiente para receber mais informações, veio a terceira revelação, que não veio na forma de um missionário, mas de milhares deles. Foi ditada por diversos espíritos. E a terceira revelação não tem apenas uma assinatura, são várias assinaturas. Ela veio nos trazer essas informações valiosíssimas, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, e que só depende de nós sermos merecedores de habitar um mundo melhor. A transformação do mundo é o conjunto das transformações individuais. Então, transformando cada indivíduo, o mundo acaba se transformando. Resumindo, primeiro aprendemos o que não fazer, depois aprendemos o que fazer e, por final, estamos aprendendo como e por que fazer. E o porquê, ele é muito importante, assim, assumindo as rédeas das nossas próprias vidas. A doutrina espírita, ela nos trouxe o conceito da fé raciocinada. Assim, ela tira o véu dos nossos olhos, nos dá ali uma receita de bolo. Ela nos ensina como hoje sermos melhores do que fomos ontem. Nos explica que só seremos completos quando desenvolvermos as duas asas, o da inteligência e da moral. E devemos utilizar essa inteligência para o bem, com moralidade. Inteligência aliada à moralidade. E essa bendita doutrina nos trouxe as ferramentas necessárias para discernirmos o que é bem do mal e as suas consequências em nossas vidas. Ferramentas para lapidarmos os nossos vícios, as nossas mazelas interiores, e assim vamos desenvolvendo e solidificando a nossa moral. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para melhorar. Veja que ele não diz que é o bom, que está bom. Não, mas é o esforço que a pessoa faz para superar a si próprio. E o conhecimento trazido pela doutrina, ela acerena as nossas mentes. É como... E com essas mentes mais calmas, nós conseguimos discernir o que devemos melhorar,
qual o caminho mais seguro para ser percorrido e a certeza de que não estamos sozinhos. Irmãos mais desenvolvidos do que nós, encarnados e desencarnados, estão aqui para nos auxiliar nessas conquistas morais. E é disso que nós vamos falar hoje. O Espiritismo e as transformações morais. É o tema do programa Viver no Mundo, número 96. Zé Mauro. É isso aí. Então, nós vamos continuar aí a introdução dada pela Luzia. Nós temos sempre um conceito, né, do que é certo, do que é errado. Nós estamos sempre também tentando buscar o que é a verdade ou não. E, da mesma forma, nós também temos um conceito do que é moral e do que é imoral. E, como nós estamos falando aqui hoje da evolução moral, né, dentro da doutrina, nós podemos dizer que a vida do relacionamento entre as pessoas, né, num grupo, na sociedade, no trabalho, o que for, é bem mais complexa do que um mero conceito de certo e errado. Aí assusta, né? Mas como assim? Um mero conceito de certo e errado? Sim. Analisemos. Cada pessoa tem seu ponto de vista, não é, gente? O que parece certo para um, pode ser que para outro, e existe muito, né? Para outro parece errado. E assim acontece, né? Uns julgam que aquilo é certo, aquilo é uma verdade, e aí o outro vê, não, isso não é verdade. É por isso que existe essa dificuldade quando estamos nos relacionando uns com os outros. E nós vivemos nesse mundo material nos relacionando sempre, né? E assim é com a verdade também. E Jesus disse: buscai a verdade, que a verdade vos libertará. Isso nos mostra que a verdade ela é única, é uma só. Eu posso citar um exemplo aqui que a maioria de nós já enxergou isso na humanidade. Nós já tivemos vários deuses, já tivemos deuses com vários nomes, vários tipos de deuses, muitos deuses ao mesmo tempo, na época do politeísmo. Então, e Deus é um só. A gente tem lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos que é Deus, porque Deus é algo que a gente não tem nem como definir. Um dia nós vamos estar chegando perto lá, mas não temos nem condição de querer. E a gente sempre quis definir, Deus é isso, é aquilo, é assim, é assado. Pois é, nós podemos inventar verdades, entender mal, achar que são verdades, mas não é. Mas a verdade, ela está lá. Ela é uma só, então nós temos que ter consciência disso, né? O que não é verdade, não adianta, é mentira, ou você está enganado, ou é uma invenção, enfim. E assim é que nós temos que observar também com muito cuidado a moral. A definição de moral, segundo o nosso querido Aurélio, famoso dicionário Aurélio, nos diz que é um conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos para qualquer tempo ou lugar por um grupo ou por uma pessoa. Então, regras de conduta ou hábitos. Claro, a moral reflete na conduta que nós temos, né, nos hábitos que nós temos. Então, como nós estamos falando da moral que evolui com a doutrina espírita, né? Então, onde estão essas regras? Onde estão essas regras de conduta? Esses exemplos dos hábitos para serem seguidos por quem se engajou na doutrina espírita, por quem está interessado pela doutrina. Isso tudo está dentro, na sociedade espírita. A moral está na nova realidade trazida pela codificação do seu pilar, o pilar da doutrina, que é o Pentateuco, montado por Kardec. E mais outros ensinamentos trazidos pela espiritualidade de luz em outros livros, em palestras de grandes trabalhadores da doutrina, enfim. As regras de conduta,
os exemplos dos hábitos, eles estão nesses ensinamentos, na filosofia que a doutrina nos traz. Nós temos muitos ensinamentos, eu poderia citar aqui um monte, mas vou dizer alguns muito conhecidos e bastante significativos. O homem de bem, que está lá no Evangelho, né? Aquilo ali é um modelo a ser seguido para você ser um homem, como eles chamam de bem, um homem de moral elevada. O Sermão da Montanha, que tem tantos ensinamentos, né? Tem lá no Evangelho também, parte por parte daquele magnífico discurso de Jesus. A beneficência está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, o estudo sobre a beneficência, a caridade. Isso tudo nos ajuda a elevar a nossa moral. E, principalmente, o lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. Porque isso significa muita coisa, né? Não é só levar uma ajuda para alguém, ou para a casa espírita, ou para o orfanato, é muito mais. Isso aí é muito, muito útil. Isso é caridade também. Mas fora da caridade não há salvação nos faz ter um olhar diferente para o próximo, né? A gente passa a olhar o próximo, ainda mais aquele próximo que está longe, falando assim socialmente, intimamente, nós passamos a enxergá-lo diferente. Nós temos que mudar nossas regras de conduta, os nossos hábitos, tornando-os melhores de acordo com esses ensinamentos da doutrina. Então, o Espiritismo nos ajuda a evoluir moralmente com seus ensinamentos. Mas calma, como a Luzia já citou, para ninguém ficar nervoso, poxa, mas eu estou na doutrina e eu faço tanta besteira. Todos nós erramos muito. Esse questionamento é que é válido. Como a Luzia já citou aí, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega. Claro, se nós estamos nos esforçando, alguma coisa nós vamos sempre evoluindo, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas estamos crescendo. Esse esforço é reconhecido. Então, ninguém precisa achar que devia estar aí sendo um anjo, né? Iluminado. Vamos ser um dia, vamos continuar nos esforçando. Graças a Deus, esse esforço é reconhecido na doutrina. Então, temos que construir a nossa moral. E Sócrates diz que a moral é uma realidade construída histórica e socialmente. É uma construção. Ninguém dorme hoje e acorda amanhã com uma moral elevada. Bom, a construção da nossa moral é a evolução moral que a doutrina nos ajuda, nos proporciona. É isso, Ana Lu? É isso mesmo. E quando eu sentei para poder estudar o tema, né? A gente fica, nossa, o que eu vou falar? Não falta material, nós temos uma literatura espírita bem vasta. Mas aí eu falei assim, não, esse tema, ele me faz pensar no quanto o espiritismo mudou a minha vida. Mudou os meus conceitos, mudou as minhas verdades, a forma de eu enfrentar os obstáculos. É claro que eu sou um espírito imperfeito, né? E eu ainda tenho muito para aprender, para aparar as arestas. Ainda há uma longa estrada a ser percorrida, mas aquela Ana Luísa, né, que quando conheceu a doutrina, na atual encarnação, né, vamos colocar assim, mudou completamente. Claro, não é um espírito puro, está longe de ser, como eu já disse, mas é interessante como realmente a sua moral, a sua intimidade vai mudando, se você realmente abraça a doutrina. Mas quando eu penso, né, que ao longo dos anos eu aprendi minimamente sobre as leis divinas, eu posso dizer que meus parâmetros mudaram. E é muito interessante isso, porque você vai falando, não, isso aqui já não me cabe mais, isso aqui já não me convém mais, isso aqui já não me interessa mais, eu já não tenho prazer em ter isso aqui. E eu tenho certeza que se eu pedisse para vocês
falarem, vocês concordam comigo? Todos vocês vão concordar. Todos vocês vão dizer, nossa, realmente, eu mudei muito. Então, a gente fica pensando, né, no quanto a gente ainda vai mudar. Eu creio que todo aquele que abraça a doutrina sabe exatamente do que eu estou falando. Mas não é abraçar da boca para fora, porque a gente também encontra isso por aí. É vivenciar, né? Quantas vezes nós não achamos que determinadas condutas são bobas, que elas não têm consequências graves, mas quando nós submetemos ao crivo da doutrina, nós verificamos que não é bem assim. E é assim que a gente vai vendo assim, eu estou mudando. A partir daí a gente vai começando a ver que a gente está fazendo a famosa reforma íntima, que tanto é dita, né, pelos espíritos. Pelos espíritas, né, e pelos espíritos. Então, hoje, mais uma vez, nós temos a possibilidade de refletir no quanto nós já mudamos por conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita, que nós sempre falamos que ela liberta, que ela tira o véu do misticismo, que demanda a reforma íntima para nós conhecermos a felicidade real. E a gente vai vendo como a gente vai trazendo a doutrina para o nosso dia a dia. Então, assim é a nossa sagrada doutrina espírita, que até hoje lança luz sobre uma multidão de pontos obscuros, que gradualmente vai ser revelada, vem sendo revelada, conforme a maturidade da humanidade. E isso é encantador, porque nada é imposto a cada um de nós, até porque o nosso Criador sabe que a Ana Luísa tem um grau evolutivo, a Luzia tem outro, o Zé Mauro tem outro, cada um aqui tem um grau evolutivo. E eu sempre penso assim, quando eu volto, né, quando eu fico refletindo como eu era 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não vou voltar muito, né, senão assim, vão falar, nossa, vamos parar aqui nos 15, né, nos 15, tá bom. A gente vai vendo exatamente isso, que assim, antes a gente lia, isso, né, passava. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai falando, nossa, mas isso é verdade, porque eu já passei por essa situação, eu já vivenciei essas situações, e a verdade vai sendo trazida aos pouquinhos, conforme nós vamos tendo consciência do que realmente é a conduta moral. E como é bom, né, a gente poder ter um guia, todos os guias espirituais, dos amigos espirituais, dos benfeitores, como o Evangelho, que é a nossa bússola para a nossa caminhada. E esse ato de amor que o Criador tem em respeitar a nossa maturidade, o momento de nós estarmos amadurecendo, porque ele sabe que a natureza não dá saltos, né? É o que faz com que a gente fale assim, vamos lá, eu caí, mas eu tropecei, mas como eu li essa semana, tropeço também é passo. E é exatamente isso que a gente precisa lembrar, que a gente tropeça, mas tropeço também é um passo. E nós vamos sim estar sempre seguindo avante, transformando a nossa moral e usando como base, como respaldo, a moral do nosso Mestre Jesus. Então, eu quis trazer aqui rapidinho, assim, um depoimento de como a doutrina, né, foi importante. E eu tenho certeza que cada um de vocês hoje vai falar assim, nossa, é verdade, como ela também foi importante para mim. Não é isso, Luzia? Com certeza. Se nós realmente não só frequentarmos, mas começarmos a estudar, a analisar, tentar internalizar os ensinamentos da doutrina, a mudança é inevitável. Não tem como. O nosso olhar, ele muda, ele amplia, né? E Jesus, que é o nosso governador planetário, ele sabe disso, né? Que a natureza não dá saltos, que a nossa maturidade espiritual,
assim como o nosso desenvolvimento moral, vai acontecer inevitavelmente, mas no tempo certo. Cada um tem o seu tempo. Uns vão mais rápidos, outros demoram mais um pouquinho, uns são espíritos mais novos, outros são espíritos com mais bagagem, mais antigos, então absorvem mais facilmente os ensinamentos. E Jesus, quando esteve na Terra conosco, né, esteve encarnado, ele sabia, há 2000 anos atrás, ele sabia que nós não estávamos preparados para entender todos esses ensinamentos. Por isso que ele lançou mão das parábolas, né? Ele falava por parábolas. Ele se utilizava das coisas da terra para poder falar das coisas do céu. E assim, dessa forma, ele conseguiu que seus ensinamentos chegassem até nós e nós pudéssemos comparar o original, né, sem as deturpações inseridas no decorrer dos séculos pelas igrejas. E quando nós alcançamos essa maturidade espiritual, ele enviou o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. E segundo o Livro dos Espíritos, chegaria o tempo em que nós reconheceríamos que a felicidade seria impossível sem essa segurança nas relações sociais, que somente o progresso moral é que pode alavancar essas relações e afiançar essas relações. E o Espiritismo nos oferece uma poderosa alavanca para alcançarmos esse objetivo. A cada dia temos a oportunidade do aprendizado, do crescimento espiritual, permitindo que possamos superar as nossas falhas morais e utilizar as ferramentas da doutrina, que ela nos oferece em abundância, para podermos desenvolver e solidificar as nossas virtudes. E a transformação moral, ela está intimamente ligada ao processo do autoconhecimento, da autotransformação. A prática da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, isso são ferramentas necessárias, fundamentais para o nosso progresso espiritual. E o Espiritismo nos ensinou que temos responsabilidade pelas nossas escolhas, nossas ações, nossas inações, e que tudo tem consequências, boas ou más, mas que as consequências são inevitáveis. Ora aprendemos pelo amor, ora aprendemos pela dor, experiências vividas que proporcionam lições que contribuem para o nosso aprimoramento moral. Precisamos aprender a ouvir o que diz o nosso coração, o que diz as nossas consciências, o que dizem os benfeitores espirituais. Eles têm muito a nos dizer, a nos orientar, e nós fechamos o nosso ouvido. Então, nós temos que ter ouvidos para ouvir, como ensinava o Mestre Jesus. Já é tempo de respirarmos fundo, olharmos para dentro de nós mesmos, tem que ter coragem, mas temos que olhar para dentro de nós mesmos e tentarmos nos conhecer as nossas fraquezas e também as nossas virtudes, para diminuir uma e fortalecer a outra. É o conselho, né, que Santo Agostinho dá na famosa questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E nos conhecendo, nós podemos enxergar quais pontos podemos melhorar e utilizar a doutrina espírita, os ensinamentos ali contidos, as ferramentas ali contidas, para nos auxiliar nessa empreitada dura, mas nós temos condições já para isso. O fundamento que a doutrina nos dá, ela é forte e sólida, porque ela é baseada nas leis do Pai, sem as deturpações. E se nós colocarmos no nosso dia a dia, nós vamos cada vez mais caminhando, mais próximo da espiritualidade benfeitora, mais próximo do irmão Jesus, mais próximo do Pai. E isso significa que a moral para o Espiritismo é proceder pelo bem e para o nosso bem, para o bem do outro, para o bem de todos.
controlando ali os nossos vícios, né? Segurando ali com rédea firme. Para isso precisamos nos conhecer, para saber o que realmente é vício. E eles nos acompanham há muito tempo, né? Há muitas encarnações. Então, nós já estamos acostumados com eles. Então, a gente nem percebe que é vício. E quando a gente lança a luz da doutrina sobre eles, a gente percebe que é vício. Então, conscientemente, a gente vai controlando, vai domando, até que consigamos eliminar. E assim nós vamos cumprindo a lei de Deus. E assim nós vamos passando por essas experiências aqui na Terra, com mais firmeza, com mais clareza, mais alinhados na lei do Pai e mais alinhados com o nosso plano reencarnatório. E a doutrina nos faz entender o significado das palavras de Paulo, né? Quando Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mesmo que seja algo legalmente aceito, né, pelas leis dos homens, pode ser algo contra a nossa moral. E isso nós temos que ter discernimento. Pode até ser legal, mas não é moral. E o Espiritismo, ele desperta esse senso crítico em nós. A ética no Espiritismo, ele se baseia na justiça, no amor e na caridade, que é uma das leis morais do Pai. E nós temos que ter a disciplina necessária para poder conquistar esses novos hábitos, né? Hábitos mais saudáveis, mais salutares. Quando moralizado, o espírito ele considera o sentido da vida como uma coisa maior, mais ampla, e não apenas ali ligados às coisas do terra a terra. E assim, o espírito encarnado ou desencarnado, ele passa a trabalhar mais a favor de si e de si no seu melhoramento, no seu engrandecimento, e também auxiliando ao outro, porque um tem que auxiliar o outro. Quem está em cima auxilia quem está embaixo, e quem está embaixo auxilia quem está um pouquinho mais embaixo ainda. E assim a gente vai fazendo aquela correntinha do bem, um auxiliando ao outro. Não é isso, Zé Mauro? Correto. E nós que somos espíritas, alguns podem estar nos assistindo, não são espíritas, mas devem ter uma religião. No nosso caso, frequentamos a casa espírita, o centro espírita, e lá fazemos cursos, né, que são estabelecidos sobre a doutrina, assistimos palestras, alguns de nós educamos a mediunidade para trabalhar, e nós ouvimos bastante, o tempo todo, que precisamos buscar a reforma íntima, né? E isso nada mais é do que a transformação moral que estamos falando aqui hoje, né? E quando nos perguntam qual a nossa religião, a gente responde, às vezes até com orgulho, né? Um orgulho justo de que você já chegou ali, você se esforçou, você buscou, né? Ah, eu sou espírita. Não é porque seja melhor que ninguém, ou a religião é melhor, a outra não. É porque você chegou até ali, e quando a gente encara, bate de frente com o espiritismo, geralmente a gente se apaixona, né? Mas indo mais além um pouco do que essa mera resposta sobre a nossa fé, o que de fato nos torna espírita? E mais do que isso, o que de fato nos torna um bom espírita, né? É seguirmos de acordo com isso que estamos aqui chamando de moral espírita. Nós precisamos da transformação moral, precisamos trabalhar nessa transformação, fazer esse esforço que eles nos pedem, né? E é assim que o Espiritismo nos orienta. Nós temos ainda, todos nós, com certeza, sem exceção, muitos problemas morais, né? Mas cabe a nós lutarmos dia a dia para eliminá-los. É o famoso ensinamento do mestre: orai e vigiai. Então, não é só quando a gente parar, fizer uma oração, ou quando estiver lá na casa espírita, ou onde for, você vai se preocupar com isso. É no dia a dia, em todos os momentos da vida. Com cada pedrinha dessa, a gente viu que a moral é uma construção, né?
Então, nós temos que ir trabalhando o tempo todo com esse pensamento. E depois dessa análise de tudo que já ouvimos falar aqui sobre a moral, a gente entende até melhor porque que na doutrina, né, nós falamos muito do desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Os espíritos nos ensinam que o intelectual vem primeiro, ele é mais simples, porque você adquire com conhecimento, com estudo, alguém te ensina. E a gente vê na história da civilização, muitas civilizações que se desenvolveram intelectualmente não tinham moral nenhuma, né? Em termos de respeito humano, de sacrifícios, de torturas, penas de morte, enfim. Então, o intelectual, ele puxa o moral, porque o intelectual vai trazendo um certo discernimento do bem, do mal, você começa a ficar mais inteligente, vamos dizer assim, e começa a partir para o campo moral, melhorando também. E com isso tudo, nós vamos melhorando espiritualmente, que o espírito é o que? É o todo, né? Isso tudo está no espírito e vem para a gente, para nós crescermos. E a gente viu aí que a moral é algo que vai vindo com o tempo, né? Ninguém pode se desesperar. Vamos estudando, vamos desenvolvendo à medida que nós vamos eliminando um ou outro probleminha moral, desse que falamos aqui. Cada um que a gente eliminar, isso eu não vou fazer mais, isso aqui está errado, a partir de hoje eu vou mudar. A gente está evoluindo. Aquele que não apenas conhece o espiritismo, não apenas frequenta a casa espírita, mas aquele que tenta, aquele que faz o esforço para inserir esses aprendizados da doutrina na sua vida, no seu dia a dia, aonde estiver, não é dentro da casa espírita só, né? É em casa com a família, é no trabalho com os colegas, na vida social, enfim, com as pessoas em geral, com qualquer um que você esbarre na rua, você tem que estar atento a tudo isso, né? Esse, sim, esse está buscando eliminar os seus problemas morais. Não adianta você sair da casa espírita chutando o cachorro, né, xingando o mendigo, aquela coisa que tem até umas piadas com isso, você está o tempo todo tentando viver isso. Ah, não vou dizer que é fácil, mas a gente precisa estar atento a isso. É aquele que respeita as leis de Deus e as leis do homem, porque nós temos que respeitar as leis do homem também. Estamos vivendo aqui no mundo material. Se a gente acha que a lei é ruim, precisa melhorar, vamos usar as ferramentas para mudá-la. Mas enquanto ela existe, precisa ser respeitada, né? A lei de Deus, respeitá-la com naturalidade, sem temor. A gente já respeitou a Deus lá no passado, a Luzia citou aí a época de Moisés, a primeira grande revelação. Deus, a gente temia, daí vem esse termo, temer a Deus. A gente tinha medo, Deus vai me castigar. E é uma maneira, né? Como a gente educando a criancinha pequena, Papai do Céu também educou a gente assim, olha, eu vou te castigar. E a gente foi caminhando. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A gente precisa seguir a lei de Deus pela consciência de que ela é correta e que aquilo ali é o que nós estamos falando aqui. A moral está também dentro de seguir a lei de Deus. O bom espírita frequentemente se questiona se está prejudicando a si mesmo, se está prejudicando ao próximo, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou falar, vai prejudicar alguém? Faço, não faço? Esse questionamento é que vai nos fazendo crescer. E a gente deve estar sempre buscando a expansão da consciência através do estudo, o estudo contínuo da doutrina, no seu aspecto, no seu tríplice aspecto, religioso, filosófico e científico. Nós temos livros para isso tudo, no Pentateuco, Evangelho, Livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese,
e os outros livros, aí envolve tudo isso, a religião, a filosofia, a parte científica, e a gente juntando isso tudo, a gente vai expandindo a nossa consciência e firmando a nossa moral, melhorando sempre. Não é isso, Ana Lu? É isso, você falou tanto aí, os bons espíritas, o homem de bem, né, que está aqui no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos. E nós estamos aqui tentando, né, melhorar cada vez mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses bons espíritas. No capítulo 17, como eu falei no Evangelho, no item 4, nos diz o seguinte: o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Então, a Luzia já falou, o Zé Mauro já falou, né, que assim, não vai ter como, se a gente abraça a doutrina, se a gente vivencia, a gente vai conseguir galgar um degrauzinho aí acima. O Espiritismo, nos diz o Evangelho, não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. E olha o que o texto nos diz. Facilita. Então, nós já temos a facilidade de compreender o que Jesus espera de nós. Que moral é essa que tanto se fala na doutrina espírita? Ainda continua o texto, que é a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, mesmo que a gente ainda, como eu digo, tropece ali, tenha dúvida, vem a doutrina e fala, olha, vamos exemplificar. E sempre traz um exemplo. Traz o céu e o inferno, lá com os testemunhos, né, de reis, rainhas, de irmãos que desencarnaram e eram criminosos e falaram, poxa, cheguei aqui, era outra realidade. Se eu tivesse seguido a minha intuição, se eu tivesse feito só um pouquinho mais do bem, hoje eu não estaria nessa condição. Então, essa é a beleza também do Espiritismo, que ela vem mostrando a realidade. Nesse trecho do Evangelho, nós encontramos um guia para nos auxiliar a sermos bons espíritas. A gente não precisa criar nada, eu sempre falo isso. Que algumas pessoas querem criar, querem inventar, está tudo aqui escrito. O pobre do Kardec, ele se debruçou, pesquisou, teve todo um trabalho, e agora a gente encontra alguns espíritas aí querendo mudar o texto, querendo mudar a intenção do que está escrito na codificação. Isso é inadmissível, né, meus irmãos? Então, de nada adianta conhecer o Evangelho, o céu e o inferno, ler toda a coleção do André Luiz, ler toda a coleção de Joana de Ângeles, se não sentirmos, se não praticarmos os ensinamentos de Jesus. O verdadeiro espírita segue sem exceção os preceitos trazidos por Jesus. Não duvida, não hesita, não quer adequar as leis divinas aos seus interesses pessoais, porque a gente também vê isso. Na minha interpretação, nós sabemos disso. E aí adequa o que está no Evangelho e compartilha ainda por cima, né? Ainda dá palestras falando que a verdade é essa. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque isso também é uma forma de nós não agirmos adequadamente à moral que Jesus espera dos bons espíritos. A partir daí, né, se nós conseguimos compreender e colocar em prática, quando nós estamos passando pelas provas e as expiações chegam, né, aí é que a gente vai saber mesmo como é que nós estamos na doutrina. Podemos dizer que nós estamos no caminho certo. Então, quando chega aquela prova, quando a gente passa pela expiação, como que a gente responde? Aí a gente vai ter, assim, certeza se nós estamos, não, mais ou menos, ou então arrumo uma desculpa, não, aqui eu não estou pronto,
E eu digo, não se menosprezem, porque muitos de nós já conseguimos pôr em prática alguma coisinha. Porque também, mas é muito difícil. Claro, inicialmente, às vezes a gente tem resistência, às vezes a gente não quer aceitar a verdade da doutrina, né? Que nos diz que nós devemos perdoar os inimigos, que nós devemos amar a todos. E a gente fala, não, peraí. A gente aceita, a gente fala, eu não consigo botar em prática isso, mas vamos lá, eu vou tentar. Então, veja, se quando nós desencarna um ente querido, que amamos muito, e nós compreendemos que o ciclo dele se encerrou, e a gente deseja esse espírito, né? Siga em paz, meu irmão, vai feliz, a gente não tem revolta, a gente vai vendo essa questão de como a gente já está colocando essa moral em prática. Não significa que nós não vamos sentir saudades, mas significa que nós compreendemos que esse irmão precedeu. E aí ele vai seguir um novo ciclo. Se já não me desespero quando eu tenho uma questão material a ser resolvida, porque eu sei que o Pai proverá as minhas necessidades vitais. São exemplos, né, que a gente vai falando assim, a gente vai vendo que cada vez que a gente passa, se a gente realmente abraçou essa moral do Cristo, a gente está fortalecendo a nossa fé. Se eu sofro um ato de ingratidão, de traição, e eu compreendo, né, que o irmão que praticou, ele ainda não compreende como funciona a providência divina, ele não tem ideia da lei de ação e reação. Se a gente consegue já trazer isso para o dia a dia, eu estou dando passos à frente, eu estou agindo como homem de bem, como o bom espírita, que é falado aqui no Evangelho. Então, com essas questões sendo diariamente trabalhadas, podemos ir transformando o nosso íntimo, nos aproximando cada vez mais de sermos bons espíritas, das boas vibrações. A gente fala tanto, né, das boas vibrações, mas a gente precisa fazer também a nossa parte para que essas boas vibrações, para que os bons espíritos possam estar ao nosso lado. Então, meus amigos, mãos à obra, temos muito a fazer por nós e pelos nossos irmãos de caminhada. Não é isso, Luzia? Nossa, o trabalho é árduo, mas precisa começar. Ele é difícil, mas ele não é impossível, né? Mas é necessário que se comece. E nós temos que agradecer essa oportunidade de estarmos encarnados nesse período no qual nós temos a doutrina espírita, que nos traz tantas informações, e outras também, né, outras religiões que outras pessoas seguem, que nós temos essa liberdade religiosa para que nós possamos analisar o que a doutrina nos orienta, sempre a fé raciocinada e não a fé cega, né? Tem que entender o porquê que as coisas acontecem, se é isso realmente que eu vou aceitar, trazer para o meu coração ou não. Porque quando nós falamos de vícios ou de moral, a gente pensa logo em roubo, assassinato, prostituição, drogas, mas não. São pequenas coisas do dia a dia. Aquele vício de falar mal do vizinho é um defeito que a gente tem da moral. Vamos lembrar lá de Moisés, né? Que fala para não levantar falso testemunho. Então, são pequenos deslizezinhos. Aquela canetinha que leva da empresa, afinal de contas, a empresa é rica? Não. Então, nós temos que ter cuidado com esses pequenos deslizes que constituem a nossa moral, fraca ou mais forte. E é isso que vai nos fazer pessoas mais fortes. Então, os ensinamentos que essa doutrina nos traz e continua trazendo, através dos espíritos, das psicografias, de espíritos sérios, dos que são trabalhadores diretos de Jesus Cristo. Então, eu só tenho a agradecer a essa bendita doutrina, que tanto me ensinou, que ensina, que acerena o meu coração, que amplia o meu olhar, que me oportuniza o trabalho para que eu possa colocar em prática o que eu estou
tentando aprender. São muitos claros os sinais da mudança que o Espiritismo me ocasionou. E clara também é a visão que existe um futuro melhor que só depende de mim, que ele chegue mais rápido ou menos rápido. Mas mesmo optando pelo caminho mais longo, Deus continua me amando incondicionalmente. Jesus confia e espera por mim, assim como todos nós. Ele espera e confia por todos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora, somos aquela ovelha perdida que Jesus veio resgatar. Então, eu só tenho a agradecer, gratidão mesmo, a essa bendita doutrina que tanto me engrandece e tanto necessito dela. Gratidão mesmo, Zé Mauro. É verdade. Muita gratidão. A evolução moral, né, que estamos falando hoje, ela nos faz enxergar os nossos semelhantes como irmãos, né, que merecem ajuda, perdão, sem rancor, sem estresse, né, tratar melhor, como eu já falei aqui, o nosso irmão. Na doutrina, nós compreendemos que cada um tem o direito de ter as suas convicções, defender o que lhe parece bom, belo e justo. Falamos disso também, né? Cada um tem a sua opinião, a sua visão, até as suas verdades, mas nós respeitamos. Não é aceitar, não é se omitir se houver possibilidade de haver uma conversa, uma orientação a dar ou a receber, mas aceitamos cada um a seu tempo. Até com relação à religião, nem todos podem estar na mesma religião, cada um tem seu tempo, sua hora, e existem pessoas em outras religiões ou sem religião que são melhores do que muitos religiosos, até do que muitos espíritos, porque o espírito já assimilou muita coisa. Faz parte da evolução moral, segundo o espiritismo, não prejudicar ninguém, palavras agressivas, comprar briga a troco de nada, cultivar ódio, raiva, mágoa contra seu irmão em Cristo. Perdoar faz parte também. E, ao contrário, procurar, na medida do possível, esquecer os dissabores, essas contendas, né? Porque sucedem, acontecem. A gente precisa trabalhar em nós e buscar o entendimento. Fica muito mais fácil de resolver quando alguém busca o entendimento, que sejamos nós, se não veio do outro, né? Se os dois se encontrarem com a mesma ideia, melhor ainda. Tentemos não apenas ser espírita, mas ser um bom espírita, como falamos aqui. Ser espírita pode ser apenas um título. Ser um bom espírita é tentar ser melhor a cada dia. E aí eu lembro o Chico, que dizia: eu não sou melhor do que ninguém, não tenho obrigação de ser melhor do que ninguém, mas eu tenho obrigação de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. É isso aí. Ana Lu? Bom, para nós encerrarmos, eu trouxe um trecho do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, que eu creio que seja um resumo de tudo que nós conversamos na noite de hoje. O trecho nos diz o seguinte: transitar pela terra sem chafurdar-se na lama dos vícios é prova difícil, porém não impossível. Pede decisão, esforço, persistência. Jesus, conhecendo as dificuldades e fragilidades humanas dos discípulos, rogava ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E nós estaremos guardados do mal quando nós realizarmos as transformações morais com o Evangelho de Jesus. Avante, irmãos. Um trabalhinho de casa aí para todos nós, né? Um trabalho diário, né? Diário, constante, porque ainda estamos no Provas e Expiações, não esqueçamos disso. Tem muito trabalho pela frente. Vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá. Vamos lá.
Minha tia linda, tia Edila, boa noite. Tia Edila, boa noite. Já demos o início, ela está sempre presente conosco. Sempre nos acompanhando. Isso aí. Maria Isabel, boa noite. Oi, Del. Essa semana não pude falar com vocês, mas a semana passada, essa semana estarei certamente. Um abraço. Oi, Bel. Saudades de você. Isabel Cristina, boa noite. Olá, Isabel. Boa noite. A Maria Isabel está dizendo, gratidão por esse lindo estudo, oportuno para o momento onde os nossos irmãos estão tão intransigentes. Oh. É verdade. Como falar de moral diante de guerras e coisas tão terríveis que ainda estamos vendo nesse mundo, né? Mas é necessário exatamente falar exatamente nesse período. Tem um ditado que diz que quando eu não mereço o seu amor é quando eu mais estou precisando dele. Então, em momentos de guerra é que nós precisamos realmente falar de amor. Verdade. Isabel Cristina dando uma ótima semana a todos e desculpe o atraso. Desculpadíssimo, Isabel. Obrigado por estar aqui conosco. Com certeza. Isabel, não consigo sair cedo da congregação. Ela falando, explicando. O importante é que você chegou e está acompanhando. Exatamente. Então, e que aqueles que não podem assistir ao vivo, né, podem assistir depois, que fica gravado, então podem assistir a qualquer hora. Isso. O programa está gravado. Não esqueçam de deixar o seu like, de acionar o sininho. Isso é importante para a rádio, é importante para o programa. Então, não esqueçam de deixar o like. Terça-feira que vem estaremos juntos mais uma vez, às 19 horas, no programa Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. Estaremos juntos. Esse programa existe porque vocês estão aqui. Nós fazemos esse programa juntos. Nós aqui e vocês aí. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de agradecimento e encerramento? Faço. Então, irmãos, vamos nos concentrar e levar os nossos pensamentos para agradecer ao Pai, dando graças a Deus e graças a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxeram mais uma noite de tanto conhecimento, de tanta ajuda para a nossa elevação moral. Possamos estar aqui semana que vem. Repleta de paz, de entendimento e de crescimento moral. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite, meus queridos amigos. Boa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de luz, uma semana próspera e feliz. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite a todos. Desculpem a gripe. E boa noite, Ana Lu. Até a próxima semana, se Deus quiser. E Ele quer. Estaremos aqui. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Uma semana abençoada a todos. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Beijos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.